Vou só terminar o chimarrão e daí eu começo a gravar. E aí, turma, tudo certo? Esse então aqui é para ser o primeiro vídeo de uma série de 15 sobre a prova do Enem. Eu tô aqui com ela, a famosa, a consagrada prova do Enem 2019. E a gente vai ver aqui, né, quais são os principais conteúdos que caem na prova, para você poder organizar e mapear o seu estudo, e também falar sobre outros aspectos da prova, como por exemplo a TRI e estratégias para fazer questões, certo? Antes mesmo da vinheta, então eu já queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e se quiser receber as atualizações dos próximos vídeos da série, ativa o sininho aí e bora lá pro vídeo então. Então, vamos direto ao ponto aqui, tá? A gente tem 14 conteúdos principais de matemática que vão cair na prova do Enem. Então, somando esse primeiro vídeo, né, que é para ser uma explicação, falar sobre todos eles e sobre aspectos da prova em geral, a gente tem então 15 vídeos sobre a prova do Enem. Eles vão seguir uma ordem lógica, assim, porque a matemática é um edifício, no sentido de que tu não pode tentar construir o último andar antes de construir os primeiros, entendeu? Então a gente precisa de alguns conteúdos mais anteriores da matemática para chegar numa matemática mais avançada. Como, por exemplo, tu não pode calcular a média, pensando lá no conteúdo de estatística, se tu não souber somar e dividir, que vai ser um dos primeiros conteúdos, a aritmética, que a gente vai ver, certo? Sobre os conteúdos, então, eu ranqueei eles do que menos cai até o que mais cai em número de questões. E para começar, então, a gente tem um empate quíntuplo, que são tópicos que nem sempre aparecem na prova do Enem, mas que, se aparecerem, vão ser no máximo 2 questões. Eles são matemática financeira, PA e PG, matrizes, logaritmo e trigonometria. Esses 5 assuntos, então, alguns são mais simples, outros são um pouco mais complicados, são assuntos que podem ser que não caiam na prova, e se caírem não vão cair mais do que 2 questões, certo? Então esses são aqueles conteúdos que a gente pode deixar mais para o final, no nosso estudo, na nossa revisão, porque não é garantido que eles vão aparecer na prova do Enem, tá bom? Depois a gente tem, então, um outro empate entre a álgebra e a aritmética. Esses 2 conteúdos são o que alguns professores vão chamar de matemática básica, porque é uma matemática que vem do ensino fundamental. Mas primeiro, né, só porque é básico não quer dizer que é fácil. A gente vai ter coisas bem complicadas na álgebra, como por exemplo resolução de equação de segundo grau, e a gente vai ter coisas também complicadas na aritmética, como além das 4 operações básicas, né, soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente também tem a potência e a raiz, que não são tão triviais assim quanto são as anteriores. Certo. Nosso próximo conteúdo é a geometria analítica. É um conteúdo bem avançado, né? Então lá nas nossas 15 aulas vai ser uma das últimas, mas é um conteúdo que não cai muito. Vão cair umas 3 questões, e mesmo na geometria analítica a gente pode ter algumas questões de nível fácil, que a gente vai ver depois que a gente precisa caçar elas, tá bom? Depois, então, vem as funções e a combinatória, junto com as questões de probabilidade também, está incluso na combinatória, cada uma com 4 questões. Em quarto lugar, a gente tem a geometria espacial e em terceiro a geometria plana, que somam para 11 questões da prova, vão ser geometria plana e geometria espacial. E os nossos campeões, aqui com 15 questões, tá? 1/3 da prova, vão ser questões de estatística ou de proporção. São com certeza os 2 conteúdos mais importantes da prova. Vai aparecer muita questão de interpretação de gráfico com estatística, além das trigêmeas da estatística, a média, a moda e a mediana, tá? Vão ter várias questões aí que vão pedir pra gente calcular pelo menos uma delas, em algumas até para calcular vários e comparar, enfim, na aula de estatística a gente vai ver exemplos de questões como elas aparecem. Além disso, a gente tem também as questões de razão e proporção,
Tem até quem diga, né, que dá para fazer o Enem só usando regra de 3. Não o Enem todo, mas com certeza umas 5, 7 questões dá para fazer usando só a regra de 3 ou entendendo alguns conceitos por trás da proporção. Certo? A gente falou das questões de interpretação de gráfico, e não só interpretação de gráfico, mas interpretação de tabelas e de texto também, é uma grande parte da prova do Enem. O Enem ele não vai te dar uma questão direta, no sentido, calcule o resultado da expressão x mais 3 igual a 5. Não vai fazer isso. O Enem vai criar todo um contexto para aquela questão, vai dizer, por exemplo, Thor tinha tantos gatos. Devido ao falecimento de um parente que tinha 3 gatos, eles foram morar com o Thor. Se agora o Thor ficou com 5 gatos em casa, quantos eles tinham antes do falecimento do seu parente? Vai ser uma historinha assim, que geralmente é para confundir, vai ter mais informação na história do que tu precisa para de fato resolver a questão, e durante os próximos vídeos, quando a gente for ver algumas questões, a gente vai ver várias estratégias de como a gente economiza energia e economiza tempo, que são fatores muito importantes para a prova do Enem. Uma dessas estratégias, por exemplo, é ler direto a última questão do enunciado, e bem naquela última frasezinha antes das alternativas, porque é ela que vai trazer a pergunta principal, vai dar o objeto da questão. E daí, lendo aquela última frase, se precisar voltar no texto, tu já vai com o olhar certinho ali para o que tu precisa. Certo? Outro fator importante da prova do Enem é a TRI. O principal é que as questões mais fáceis valem mais pontos. As questões mais fáceis valem mais pontos. Então vale mais a pena investir nas questões fáceis, gastar o teu tempo fazendo as questões fáceis, porque elas vão te dar mais pontos. Faz mais pontos no Enem quem acerta as fáceis e erra as difíceis do que quem erra as fáceis e acerta as difíceis. Tem quem diga que é porque para evitar o chute. Não interessa. O que interessa é que a gente tem que ir atrás das questões mais fáceis e resolver elas primeiro. O Enem não é uma prova que foi feita para tu fazer ela de cabo a rabo, da questão 136 à questão 180. Vai fazendo, vai lendo as questões, procurando as que tem nível fácil, e isso nos próximos vídeos a gente vai ver muito como procura as questões de nível fácil, e faz elas primeiro. Deixa para o final as mais difíceis, porque elas valem menos pontos. E daí, se o teu tempo acabar e tu ainda tiver questões por fazer, tu já garante que essas questões que tu não conseguiu fazer são as questões que valem menos pontos. Tudo certo então, turma? Se você gostou do vídeo, está estudando para o Enem, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos dessa série aqui sobre o Enem, 15 vídeos então, né, para você estudar para o Enem. E também não esquece de me seguir nas redes sociais. No Instagram eu sou @prof.tor e no Twitter prof_tor. Certo? Beleza então? Abraço, até o próximo vídeo.